Bom, galera, na nossa segunda parte desse vídeo sobre circuncisão, vamos observar aqui no livro de Atos, capítulo 15, onde diz o seguinte. Eu já vou fazer aqui a leitura do capítulo 15, versículo 4 ao versículo 11. Mas antes de estar dizendo aqui logo no início, que se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos, né? Então aqui, descendo a leitura, há uma discussão aqui, umas conversas entre Paulo e Barnabé, né? Em que nós vamos observar esse contexto aqui do livro de Atos, capítulo 15. Eu vou descer agora a leitura, versículo 4 ao 11, e nós vamos constatar biblicamente divergências em contexto com o livro de Gálatas. Eu pretendo também falar um pouco do livro de Josué, no capítulo 5. Vamos ver. Seja o comentário, eu vou fazer. Então, bem aqui, vamos lá, descendo aqui a leitura. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. O nome está aqui, é Deus, né? Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, gente, fariseus é uma espécie de grupo de pessoas, né? Posso dizer assim, que são separados e que são cri-cri, né? Usar essa linguagem chula aqui, do que se refere à chamada lei de Moisés, né? Aí vem mais embaixo a leitura. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Aí há uma reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Quando fala aqui o nome igreja, só tirando da Bíblia, vamos deixar de ser meninos, rapaz. Desculpem a expressão. Só tirando da Bíblia Atos 7 e Atos 17, versículo 24 ao 31. Eu já comentei. Só tirando. Para que isso? Então, eu faço com Deus na frente, senão, nem tentariam entender o que aconteceria com o meu corpo. Eu vou falar muita coisa, não faço aqui à toa, não. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro, ora também chamado de Cefas ou de Simeão, tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que, da minha boca, os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Então, quando fala aqui gentios, envolve outros tipos de povos, né? Então, não seria só a semente tida como eleita. Para se contradiz todinho, é um livro tolo e bizarro e muito maldoso esse livro aqui. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo, que aqui diz na Bíblia, a eles, como também o havia concedido a nós. Gente, quando fala aqui que ele conhece os corações, eu falei ontem desse pregador de São Bento, rapaz, criança demais tu, eu tá com medo de perder a regalia, cara. Até muito ignorante. Desculpem, povo de São Bento e de Pinheiro, porque eu chamo de ignorante qualquer ser humano que defende que Deus manda passar espada em mulher grávida, que manda despedaçar os filhos, crianças. Um ser chamado Deus que obedeceria, segundo a Bíblia aqui, a Eliseu amaldiçoar meninos e usa para matar, como eu já mostrei, isso é um monstro, né? Então, qualquer um de vocês aí, quem de vocês aqui da terra tem coragem de fazer um vídeo com o chamado plano bíblico, em 3, 4 passagens? Quem de vocês tem coragem? Por isso que eu falo que seria um checkmate. Isso aqui é um monstro, isso aqui é um demônio descrito, não Deus. De novo, Polícia Civil do Estado do Maranhão, Polícia Federal, juízes, promotores, desembargadores, todos vocês aí que trabalham na área de investigação da justiça aí, eu estou precisando que vocês me chamem. Eu quero citar nomes de pessoas, eu estou precisando de vídeos, para que sejam lançados nas redes sociais, eu não tenho vergonha. O inimigo fez eu pensar que Deus era a Trindade e que era Jesus Cristo. E quando eu estou falando aqui de circuncisão, o inimigo tentou em meu cérebro para que eu mesmo
o meu corpo cortasse o prepúcio do meu próprio pênis e vocês não sabem por que eu faço isso aqui. Meus olhos foram no lugar porque Deus, como já falei em vídeos, o inimigo tentou cegar a mim com faca, tesoura, espátula, agulha, e Deus não permitiu, dentre outras aberrações com o meu próprio corpo. Eu não tenho vergonha de falar, Deus não mata ninguém, eu estou precisando de vocês me chamarem. E é uma pessoa dentro do quadro da Polícia Civil do Estado do Maranhão que tem todos os vídeos que eu estou precisando. Fora vocês, apóstolo Birajara da Bahia, preciso daquele vídeo. Pastor Joel Gaia, da Edson Luiz, aí da Jeová Rafá, apóstolo Paulo, Bispa Cátia, pastor Edson, eu estou precisando de vocês. Primeiramente Deus, me envie esses vídeos de volta, estou precisando para divulgar. E cooperem com esse trabalho aqui, se vossos corações pedirem, clamarem, porque Deus não mata ninguém. Falem o que aconteceu com o meu corpo quando eu fui obrigado aí que eu não iria de mim mesmo visitar a igreja em lugar nenhum. Para quê? Mas eu não pude escapar. Então, bem aqui, ó. Então estabeleceu distinção alguma, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Eu não teria distinção de povo aqui, que são os gentios também, né? Purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Quem vai tentar a Deus, rapaz? Só o diabo que tentou, hein? E ainda anda tentando. O próprio Deus se envergonha. E só ele para secar o poder dos reis santos. Pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar. Nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles. Bom, ou era pela circuncisão, ou era pelo homem chamado Cristo aqui. Que pena tem eu desse homem, valeu Deus. O Cristo é uma oferenda de sangue. De novo, o próprio Deus é anticristo, rapaz. Acordem, por favor, acordem. Conheçam a verdade, e a verdade vos libertará, porque Deus não mata ninguém. Agora, há muitas pessoas que estão com medo de tirar o pepino da boca, da mamada, do leite e do mel. O dinheiro ilícito, que seja devolvido todo esse dinheiro, inclusive o dinheiro que já está na conta de vários pregadores, como Edir Macedo, Malafaia, R.R. Soares, dentre outros aí. Vocês não têm vergonha, rapaz? Está tomando o dinheiro do povo do Filho de Deus? Se eu pudesse, eu mandava confiscar já e fechar todas essas igrejas aí, todas da terra, porque Deus não precisa disso aqui não. Eu já mostrei as contratações sobre dízimos e oferta, e dei uma aula sobre ressurreição, como eu venho dando aula em vários temas da Bíblia. Né? Então está aqui, o Cristo é uma oferenda. Eu vou só cantar aqui que no livro de Jeremias mostra contradições também sobre o que é chamado Cristo aqui, o sacrifício em sangue, como se fosse Deus. Eu conheço as palavras, as passagens onde diz que o próprio Deus seria 100% em carne, né? E que o próprio Deus mata, faz isso, faz aquilo, o nome, não ele. A Bíblia se contradiz sim, todinha de Gênesis e Apocalipse, está aqui. Então, tirar da Bíblia, rasguem Isaías 66, versículo 3 a 4. Agora eu vou ler uma passagem bíblica, já no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21. Mas vale a pena relembrar aqui que no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 23, que eu já li, é tido como se fosse circuncidar o Cristo como primogênito a Deus, porque bem que fala que tinha que ser circuncidado todo o primogênito. Eu já li isso aqui. Ou seja, como se fosse o próprio Deus circuncidando a si próprio, num corpo, em carne, e receber oferendas como 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Está aqui, tira da Bíblia, Isaías 66, 3, 4. Deus ia se fazer carne para circuncidar, para cortar a piroca dele próprio? Está na Bíblia, rapaz, está aqui, povo, acordem. Me desculpe a maneira que às vezes eu falo, é porque eu estou fazendo aqui a minha parte. Não estou só, Deus está na frente. Ninguém da minha família acredita em coisas que eu já falei a eles. Meus familiares, alguns primos também, inclusive minha mãe, meus tios, filhos de primos, de primas. Pessoas de São Bento, eu já vim comentando algumas coisas, pessoas de Pinheiro, às vezes que nem tem contato comigo, eu conto o porquê que eu faço esse trabalho bem aqui. Não ligo se estão curtindo, agora eu peço para compartilhar. Compartilhar porque está sendo necessário. Agora vamos ler
no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21. Gálatas, vamos lá. Bom, galera, vamos ler agora aqui. Paulo repreende a Pedro, né? Vamos ver se eu sei ler, se eu estou servindo de idiota aqui. Gente, todo pregador que disser que isto aqui é da parte do Todo-Poderoso, de Deus, que se envergonha por não ter conseguido estralar o dedo para secar o poder dos ex-santos de imediato para que nós não sofrêssemos, é bom pegar um espelho e olhar a si próprio. Me perdoe, eu estou sendo grosso mesmo. Olhar a si próprio e olhar para os céus e lembrar do nome de Deus. Não há como provar isso aqui que é de Deus, tampouco Trindade. Não há. E não se iludam de morar em céu. Eu já mostrei contradições, venho mostrando. E qualquer pregador, eu estou aqui, eu desafio, tentem refutar meus vídeos. As próprias passagens que vocês usarem, eu refuto. Eu que estou dizendo que eu refuto com Deus na frente. Eu não sou dogmático, eu estou apenas provando que Deus está na frente e que eu sei ler. Eu sei ler. Vamos lá. Paulo repreende a Pedro. Isso aqui está no livro de Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Aí vocês podem ler o que está anterior, né? E tirarem vossas conclusões. Vamos lá. Quando, porém, Cefas, que aqui se refere a Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Está aqui. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Que hipocrisia essa aqui? Estava temendo por quê? Quantas faces teria aqui o homem chamado Pedro, ou Cefas, ou Simão, como em outros idiomas? E também os demais judeus que se fizeram hipócritas. Está aqui na Bíblia. Se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Está aqui, ó. Sentido aqui totalmente ambíguo, né? A justificação pela fé em Cristo Jesus, segundo a Bíblia, que é uma oferenda. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então, tira o Velho Testamento, bota no meu bolso, então. E sim, mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, né? Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Rapaz, que ser esse aqui chamado de Deus? Ora é pela lei e ainda mais cortando na cabeça o corim da piroca, do pênis. Ora é pela oferenda em sangue. Leia um livro de Jeremias, eu estou dando aqui uma aula prévia. Leia um livro de Jeremias e tem outras passagens que contradizem aqui o que é chamado de Jesus Cristo. A minha única falha foi não ter me lembrado da passagem de Isaías 66, 3:4, que eu venho falando em quase todos os nossos vídeos, e convido vocês, todos os políticos, todas as autoridades, não só a me chamarem para investigar a minha vida, que eu preciso citar nomes, que eu já citei, precisam chamarem também essas pessoas para que eles se justifiquem primeiramente mediante a Deus. Faça o seu um pingo de medo, porque Deus está na frente e eu sei ler. Se contradiz todinho o livro, está aqui. Então tirem da Bíblia Atos 7, Atos 17, Isaías 66, 3:4, e ontem o Billzinho de São Bento, que eu conversando com ele no WhatsApp, qualquer passagem, se tivesse feito aqui o print, que eu nem vi para hoje na mensagem, de tão criança, ignorante, me perdoe o teu irmão Rodrigo, a tua mãe, ele aqui estudou comigo desde criança, gosto muito de vocês.
mas mediante este livro chamado Bíblia, não existe, não nasce ninguém para refutar o que está aqui escrito, porque qualquer garoto sabe ler, que saiba ler, mostra as contradições, tá bom? Aquele grande abraço a todos vocês que nos assistem. Só compartilhem se vocês quiserem, curtam se vocês quiserem. Muito bem.